E nós estamos em contato agora, às 7 horas e 51 minutos, com o governador do Amazonas, Wilson Lima. O Amazonas é um dos estados que mais sofrem com a pandemia de coronavírus, é o quinto colocado em número de mortes. Estou puxando pela memória, se eu estiver falando bobagem, o governador vai me corrigir. Atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Pernambuco. E foi o primeiro estado a enfrentar o colapso do sistema de saúde. Governador, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia a todos, estou à disposição. O senhor está sendo bastante pressionado, inclusive pelo Ministério Público Estadual, a decretar o lockdown, o confinamento aí no estado, mas tem apresentado alguma resistência. Por quê, governador? O que eu defendo são medidas de isolamento mais rígidas. A gente precisa entender que no momento que se fala lockdown, o que vem à cabeça das pessoas é um fechamento total de tudo. E não há como a gente fechar, por exemplo, supermercados, farmácias, indústrias que estão trabalhando para a produção de insumos que são essenciais para o combate do coronavírus nesse momento. E é preciso ter um cuidado muito grande na maneira como isso é comunicado para as pessoas. Desde que se começou a ventilar essa possibilidade do lockdown, desde que começou desde que houve o pedido por parte do Ministério Público Estadual, eu fiz uma corrida muito grande. Governador. Sim. O senhor colocou o telefone no ombro ou ligou viva voz porque a sua voz ficou bem distante. Opa, tá ouvindo agora? Agora melhorou bastante, pode continuar. Ok. Então, quando as pessoas ouvem a palavra lockdown, o que vem à cabeça delas é um fechamento total de tudo, fechamento da cidade, e nós não podemos fechar supermercados, farmácias, indústrias que são fundamentais na produção de insumos necessários para o combate ao coronavírus. Desde que o Ministério Público Estadual fez esse pedido à Justiça de lockdown, houve uma corrida muito grande aos supermercados para que as pessoas pudessem fazer reservas de alimento. Então, quem comprava uma determinada quantidade para uma semana acabou comprando 2 ou 3 vezes mais essa quantidade, o que gera um risco de desabastecimento e alguém poder ficar sem a possibilidade de comprar esse alimento. Então eu tenho agora aglomerações nos supermercados por conta disso, e os últimos dias têm sido de grandes filas nesses locais, aliado à questão das filas que têm acontecido nas agências bancárias da Caixa Econômica Federal por conta do auxílio do governo federal. E isso é muito perigoso porque já está comprovado cientificamente que essas aglomerações facilitam a transmissão do vírus. Por outro lado, eu também tenho uma deficiência no meu efetivo da polícia. Uma deficiência que é histórica e que todo mundo conhece aqui no estado do Amazonas, e para completar eu tenho muitos policiais afastados por conta do Covid-19. Então, todas essas situações precisam ser ponderadas. E o que a gente pode caminhar para poder fazer é um aumento das restrições, são medidas mais rígidas para que a gente possa começar a fazer com que essa curva do coronavírus, da infecção, ela possa diminuir. Nessa entrevista com o governador Wilson Lima, nós contamos também com a participação da equipe da Band News FM em Manaus. A âncora Samara Souza está conosco e também a colunista da Band News FM, Rosiane Carvalho. Eu vou chamar a pergunta aqui da Rosiane. Bom dia, Rosiane. Bom dia, Sheila, Megali, Carla. Bom dia, governador Wilson Lima. Governador, o setor empresarial pressiona pela reabertura das atividades. O movimento nas ruas em Manaus permanece alto, o número de mortos aumenta e a subnotificação de mortos é alta, como o senhor mesmo admitiu há 3 semanas. Como o senhor vai equacionar, resolver essa questão diante da aproximação do avanço da doença no espaço mais sensível do estado, que é o interior, onde metade da população do Amazonas vive isolada e sem acesso aos serviços de saúde que em Manaus estão em colapso? Vamos pontuar algumas situações. Os números aqui na capital, eles têm se estabilizado. E aí a gente pega como referência não o número de óbitos confirmados por Covid, mas o número de enterros. E nos últimos dias, pelo menos nos últimos 5 dias, esse é um número que tem se estabilizado. Mas quando eu falo estabilizado, não significa que a gente está numa condição favorável, não é isso. Recentemente, um estudo feito pelo Samidana e pela equipe dele indica que a gente está agora no pico da doença. É claro que a gente pode ter um aumento disso daí, e a gente vai depender da observação desses números.
Ainda há, de fato, muita subnotificação, porque eu tenho uma demanda muito grande para resultados dos exames, então tem óbitos em que a gente faz o exame que o resultado sai daqui a 5 dias. É por isso que a gente tem tomado como referência os enterros na cidade de Manaus. Então, são esses indicadores que também e principalmente nós estamos levando em consideração. Com relação à questão da reabertura do comércio, eu apresentei um plano para que a gente pudesse, a partir do dia 14, fazer um trabalho de retomada dessas atividades. Mas tudo isso vai depender da descida desses números e também do aumento da minha capacidade de atendimento à população e aos pacientes. Há uma grande preocupação nossa em relação ao interior, tem algumas estruturas que nós já começamos a montar, como, por exemplo, lá em Tabatinga, onde nós temos um hospital de guarnição que é tocado pelo Exército, em parceria com uma unidade de pronto atendimento do Estado. Inclusive, ontem tive reunião com o embaixador da Colômbia, com o governador do Amazonas da Colômbia, com o prefeito de Letícia, que faz ali limite com o município de Tabatinga, para que a gente possa estabelecer alguns protocolos, inclusive alguns procedimentos de segurança para saber o que pode ser permitido ali na travessia dessa fronteira. Já montamos aqui algumas UCIs que são semi-intensivas no município de Manacapuru e algumas outras cidades-polo. O interior, em relação à capital, nós ainda temos um espaço de 10, 15 dias, então a nossa ideia é que a gente possa, aos poucos, ir desmobilizando algumas estruturas aqui da capital e levando para o interior. Para o interior, nós estamos mandando algumas estruturas, o interior que também começou a receber alguns recursos do governo federal, e a gente vai acompanhando essa curva de subida para que a gente possa garantir o mínimo de atendimento no interior. Por enquanto, os casos que estão sendo agravados no interior, nós estamos trazendo para a capital através de UTI aérea. Governador, eu só vou pedir para que o senhor repita o número de enterros diariamente em Manaus. Se eu perdi esse número? Nos últimos dias nós temos tido uma média de 120 enterros por dia. 120. E aí fica oscilando. 123, 111, 116. O normal é 30, né? Não entendi. O normal sem Covid são 30 enterros, não é isso? Exatamente. Esses são os números do ano passado, dos 10 dias do ano passado nesse mesmo período. Voltamos a Manaus. Samara Souza, bom dia. Sua pergunta para o governador? Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Governador, o senhor falou de UTI aérea. Na semana retrasada, uma colega nossa de jornalismo tem o pai que estava em estado grave no interior, em Coari, precisava de uma UTI na capital. Tinha até a UTI aérea para trazê-lo, mas não tinha onde abrigá-lo aqui em um hospital. Como fica essa situação de UTI no interior, onde as pessoas já estão morrendo por falta de UTI? Eu tenho UTI lá em Coari, tenho UTI em São Gabriel, em Tabatinga, em Parintins e também em Manacapuru. Então, são municípios em que eu posso fazer o atendimento daquele paciente de média complexidade. E aí, naturalmente, que eu tenho uma dificuldade aqui na capital, em algum momento a gente tem dificuldade, sim, de transportar esse paciente do interior para a capital. Ontem eu recebi os números de ontem, hoje eu tenho disponibilidade de UTI. Eu estava tendo um problema com relação à regulação para a rotação desses leitos, mas a gente está atendendo na medida do possível, uma vez que a gente também aqui na capital está operando no nosso limite. E à medida em que a gente vai recebendo apoio, como, por exemplo, o envio de respiradores do governo federal, a contratação de pessoas, de médicos do governo federal, a gente vai aumentando a nossa capacidade, vai ampliando a quantidade de leitos de UTI e vai atendendo essas pessoas. Governador, bom dia. Sheila falando. Como é que estão os planos e até aqui as ações adotadas para prevenir ou tentar evitar a contaminação em população indígena no Amazonas? Sheila, bom dia. Nós temos feito esse trabalho junto ao governo federal, que tem essa responsabilidade dessa atenção primária lá nas aldeias. O governo federal, o Ministério da Saúde, esteve aqui recentemente com o compromisso de fazer a abertura de um hospital de campanha. Inclusive, a gente deve dar o apoio
ao governo federal para que ele possa montar essa estrutura. Especificamente na questão das aldeias, nós temos trabalhado em parceria com as prefeituras para que haja o isolamento dessas aldeias e não permita que outras pessoas que não sejam indígenas entrem nessas aldeias. E que também que os índios não saiam dessas aldeias para que não levem de novo, não levem o vírus para essas comunidades. O que tem acontecido é que alguns, principalmente os jovens, têm saído e levam essa doença, o vírus, e que acaba atingindo os mais idosos. O governo federal tem distribuído cestas básicas e a gente tem dado apoio naquilo que é de competência do governo do estado. Inclusive, recentemente reuni com o secretário especial de atenção indígena, do Ministério da Saúde, para que a gente possa alinhar essas ações em conjunto e fazer esse atendimento para essas populações. Mas é de fato uma preocupação. Nós temos aqui 95 casos confirmados em indígenas e 5 óbitos, e é uma população, que a gente tem olhado com muita preocupação, porque trata-se de uma população que está numa condição de risco. Bom, a minha questão, governador, bom dia para o senhor, é Carla Bigato falando, com relação a outros assuntos em meio justamente à pandemia. A gente tem visto as manifestações de muitos prefeitos agora de forma um tanto fervorosa. A gente teve a primeira visita do ministro da Saúde ao estado do Amazonas desde o início de toda a contaminação e de forma mais intensa. Eu pergunto para o senhor justamente desse contexto político, como é que as discussões políticas têm se dado no estado do Amazonas. A gente teve até a possibilidade aventada aí de um pedido de impeachment, Queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse contexto político e também da importância da visita do ministro da Saúde no estado nesse momento. O ministro da Saúde visitou o primeiro estado, que foi o Amazonas, na condição de ministro e também durante esse processo durante essa situação de pandemia, mostrando o compromisso que o governo tem com o estado do Amazonas, também levando em consideração a gravidade e o momento crítico pelo qual está passando o estado, para que possa conhecer a nossa realidade, conhecer de perto, entender como é que a gente está montando a nossa estratégia para combater o coronavírus. E isso nos abre uma janela de esperança, levando em consideração também a ajuda que tem sido dada, essa interação que tem sido feita diariamente com os nossos técnicos aqui da área de saúde e também os representantes do governo federal. Com relação à questão política, é lamentável que isso esteja acontecendo num momento tão cruel da humanidade, no momento em que o mundo está sofrendo, no momento em que a China teve problemas com o coronavírus, Espanha, Itália, Nova York, que é a capital do mundo, e é inacreditável a imagem que a gente vê de valas comuns para fazer enterros. Quem, em sã consciência, poderia imaginar que em algum momento na história Nova York poderia atingir uma situação como essa? Me parte o coração e ninguém sofra tanto quanto eu de ver a quantidade de pessoas que estão sendo enterradas todos os dias em Manaus, porque eu estou lá na ponta, estou na linha de frente. Aqui o meu sentimento a todas as famílias que têm perdido seus entes queridos. Hoje praticamente todo mundo aqui em Manaus tem um amigo, tem um parente, tem um vizinho que foi vítima do Covid-19. E esse tipo de atitude de promoção política, de promoção pessoal, é inoportuna num momento como esse. Esses aproveitadores e oportunistas estão fazendo palanque político diante do sofrimento das pessoas, diante dos cadáveres, e é um negócio inaceitável. Enquanto o mundo todo está unido para salvar vidas, tem pessoas que querem fazer com que a crise política seja maior do que o combate ao coronavírus. Esse é um momento de união, esse é um momento de você baixar as armas, independente de direita, independente de esquerda, independente de quem é de lado A, de lado B, lutar para que a gente possa aumentar a nossa estrutura de atendimento na área de saúde e salvar a vida das pessoas. Todos os esforços têm que estar voltados para isso. E é isso que eu tenho feito 24 horas. Eu tenho trabalhado para salvar vidas, Eu tenho trabalhado junto com a minha equipe para que a gente possa encontrar caminhos e estratégias para combater o vírus. E é assim que tem que ser o comportamento das pessoas nesse momento tão difícil, um momento tão complicado para o estado do Amazonas e para o mundo.
Governador, nessa semana a nossa colunista Mônica Bergamo informou que já há pacientes que têm altíssimas condições financeiras em cidades como Belém e Manaus procurando atendimento em hospitais particulares aqui em São Paulo. Até aí é a prerrogativa de cada um, se a pessoa tem condição, qualquer um faria o mesmo. Mas em relação aos mais pobres, existe um plano B? Existe alguma conversa com outro estado para eventual transferência de doentes, para aliviar um pouquinho o sistema aí do Amazonas? Nós não temos nenhum tipo de conversa nesse sentido com outros estados, até também entendendo o problema da nossa logística. Mas eu tenho aqui, ontem eu recebi, e eu acompanho isso todos os dias, o nosso mapa aqui de como é que está a ocupação dos leitos aqui no estado do Amazonas. Eu tenho 180 leitos de UTI disponíveis para o Covid e até ontem 144 estavam ocupados, ou seja, eu tenho 36 leitos de UTI livres e eu tenho 544 leitos clínicos disponíveis para a Covid, tenho 422 ocupados e eu tenho 121 disponíveis. Esses são números até ontem, não sei como é que a coisa se comporta hoje. E nós temos mantido um contato muito direto com o Ministério da Saúde para que a gente possa ampliar a nossa estrutura de atendimento. Eu tenho unidades hospitalares aqui em que eu posso transformar os leitos em UTI, mas que para isso eu preciso de respiradores, eu preciso de mais médicos, eu preciso de EPIs, eu preciso de outros insumos. A gente tem recebido isso de uma certa forma, o que nos permite aos poucos estar aumentando essa estrutura. Então, o que a gente aposta muito é no aumento dessa nossa estrutura de atendimento, porque para tirar pacientes daqui é complicado, a logística é muito difícil e também os outros estados aqui da região, ou se já não estão trabalhando no seu limite, em algum momento também irão trabalhar no seu limite para atender pacientes acometidos de Covid. Governador, esse é meu ponto. O senhor falou aí do número de leitos de UTI dedicados a pacientes com Covid, mas há necessidade não apenas do leito, não adianta o leito de UTI se não tem respirador, se não tem equipe de profissionais envolvidos para fazer esse atendimento. Qual é a necessidade de respiradores nesse momento? Numericamente falando, de quantos respiradores o Estado precisa nesse momento e de onde eles virão? Para eu estar numa situação confortável, eu precisaria hoje de mais 90 respiradores, que já há um compromisso do governo federal de nos encaminhar esses respiradores. O que aconteceu? Toda a produção nacional ela ficou condicionada a uma autorização do governo federal. Então, mesmo que eu tenha dinheiro aqui para comprar um respirador, a empresa só me vende se houver uma autorização do governo federal. E isso é muito justo, porque senão outros estados que têm uma maior condição poderiam chegar lá e arrematar todos os respiradores, tudo de insumo, e aí a gente acabaria ficando prejudicado. Eu recebi, nos últimos 5 dias, 280 médicos contratados pelo governo federal. E isso me dá um fôlego, me abre um fôlego para que a gente possa suportar os próximos dias o atendimento a esses pacientes. Mas eu ainda estou pendente de receber alguns equipamentos para o estado do Amazonas para que a gente possa aumentar essa nossa capacidade e ficar numa situação confortável, por enquanto, de garantir o mínimo de atendimento para os pacientes. Bom, governador, não há como não abordar a questão das denúncias, envolvendo a compra de respiradores mais caros do que normalmente seriam oferecidos. E aí li uma resposta do senhor falando sobre a demanda, uma demanda mundial por respiradores. Eu queria que o senhor abordasse esse assunto, por favor, dessa denúncia da compra de respiradores num valor mais de 300% mais caros. Olha, o estado do Amazonas e as nossas equipes técnicas estão à disposição para fazer qualquer esclarecimento nesse sentido e estou muito tranquilo com todo o procedimento que foi realizado pela nossa Secretaria de Saúde. Tudo dentro, levando em consideração a necessidade que a gente tinha naquele momento de ter esses respiradores, que são respiradores de transporte, que são importantíssimos para aquele paciente que está lá no interior, porque ele ajuda na montagem de unidade de semi-intensiva, ele é importante para o transporte de passageiros, de pacientes que possam ser transferidos para a capital. Houve um sobrepreço para todo mundo, há uma concorrência mundial para a compra de respiradores e em algum momento a gente tinha que comprar isso, ou a gente comprava ou a gente ficaria sem esse respirador.
eu recebi uma série de propostas e algumas delas, por exemplo, eu tinha uma proposta às vezes um pouco mais baixa, mas aí o fornecedor dizia o seguinte: olha, eu te vendo, mas só se tu me pagar à vista. Qual estado que tem condições de pagar à vista um equipamento como esse? Não tem. Eu tinha outras propostas de entrega de respiradores, mas que o fornecedor ia me entregar em agosto. Que sentido faz para mim eu ter um respirador em agosto? Provavelmente até agosto a crise já passou. Tudo que a gente fez aqui foi dentro da maior transparência, né? A compra foi feita por uma importadora que já é fornecedora do governo do estado, que já fornece inclusive há algum tempo para a prefeitura. Enfim, tudo foi feito dentro do que manda a legislação e, naturalmente, dentro da lei de oferta, da procura e da oferta, né? Que nós tínhamos uma pequena oferta e uma demanda muito grande e a gente teve que efetuar essa compra. E todos esses procedimentos estão à disposição dos órgãos de controle para fazer todo esse acompanhamento. Estou muito tranquilo com relação a isso. Saíram divulgando de maneira falsa, de maneira maldosa, que teria sido comprado numa casa de vinhos, o que é mentira, isso não aconteceu. Nós compramos de uma importadora que tem um CNPJ diferente dessa vineria, mas que faz parte do mesmo grupo econômico. Mas, inclusive, não é o mesmo CNPJ da vineria. E aí, como faz parte do mesmo grupo econômico e que o escritório está anexo a esse empreendimento comercial, disseram que eu comprei ou que a minha Secretaria de Saúde comprou esses equipamentos numa vineria. Mas são situações que são públicas, né, que qualquer pessoa pode ter acesso a esse procedimento, os órgãos de controle, inclusive, e o que eu estou trabalhando aqui é para salvar vidas, é isso que importa, né? Quanto custa uma vida que foi salva aqui no estado do Amazonas com o uso desses respiradores, né? Principalmente dos nossos irmãos do interior. Samara, para a gente encerrar mais uma sua, e eu vou cometer a indelicadeza aqui de pedir para que a resposta seja bem concisa, viu, governador? Porque a gente está bem atrasado, já passamos do nosso tempo, mas é importante que façamos mais uma aí de Manaus. Samara. Governador, o Ministério Público diz na ação que pediu lockdown, que foi negada pela Justiça ontem, que há uma ausência de efetividade das ações do Estado no sentido de prevenir o contágio mediante informação clara sobre os riscos. O que o senhor tem a dizer sobre este posicionamento, uma vez que a gente observa aqui que o isolamento não está sendo respeitado, muito menos o decreto que o senhor assinou do comércio está aberto nas zonas periféricas, e a gente hoje recebeu um vídeo da Balsa do Peixe, no bairro do Educandos, na zona sul da cidade, onde dezenas e dezenas de pessoas se aglomeram todos os dias. O trabalho que nós estamos fazendo é com a presença da polícia nas ruas, tentando convencer as pessoas de que há necessidade do isolamento social. E aí o governo não tem interesse de punir ou de multar quem quer que seja, porque o nosso povo já está muito sofrido com a questão do coronavírus. E temos feito campanhas publicitárias mais agressivas e, inclusive, desde segunda-feira nós estamos fazendo o bloqueio de algumas áreas, principalmente do centro comercial, inclusive com barreiras físicas. Então, todo o meu pessoal da área de segurança está na rua para poder fazer esse trabalho de orientação às pessoas e, naturalmente, é necessário que haja a conscientização do cidadão de que cada um tem que fazer a sua parte nesse momento. Com relação à questão das informações, nós temos um comitê de crise em que todos os dias é emitido um relatório e é encaminhado para os órgãos de controle para que eles possam ter conhecimento de todas as ações, de todos os procedimentos que estão sendo implementados pelo governo do estado. Governador Wilson Lima, obrigado pela entrevista à Band News FM, um bom trabalho para o senhor, que da próxima vez que nos encontremos novamente, possamos falar sobre assuntos mais leves, possamos falar sobre a economia e que a situação esteja melhor. Um abraço para o senhor. Ok, muito obrigado, um bom dia a todos.